O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de começar esse vídeo, minha amiga, meu amigo, eu peço gentilmente que se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber novas postagens e recomende aos amigos, para que assim a gente possa fortalecer ainda mais o nosso canal de forma a ter força, vez e voz. Vamos aos fatos. Nas eleições de 2018 para presidente da República, eu, como milhões de brasileiros, apoiamos Bolsonaro. E eu, inocentemente, entendia que, bom, Bolsonaro vai ganhar as eleições, já era previsto. Essa guerra que está existindo nesse período vai se apaziguar. A partir de janeiro, situação e oposição vão se hermanar em nome do Brasil. Fui inocente ao acreditar que isso pudesse acontecer. Por quê? Ganhamos a eleição, tomamos posse e a oposição continua com a sua sanha diabólica contra o Brasil, os brasileiros e Bolsonaro. Eu achava que essas correntes políticas fossem tão somente oposição. Quando eu falo oposição, é força de expressão. Na verdade, são inimigos do Brasil e do governo. Eles fazem de tudo para sabotar o governo. Torce para o quanto pior, melhor. E um detalhe, esses inimigos do Brasil não são poucos e não são fracos. Graças a Deus que são burros e não sabem usar a força que tem. É como um elefante em fúria, forte, destrói tudo, mas não sabe usar a inteligência e a sua força. Assim sendo, os movimentos que eles fazem acabam tendo o efeito contrário. Hoje eu me vejo em plena guerra, numa guerra ideológica e cultural, onde a trincheira são as redes sociais. E eu tenho a minha, e não saio dela. Estou preparado para brigar o quanto for preciso. Sou militar de formação. Se preciso for, eu saio da trincheira digital e passo aí para a trincheira de terra, empunhando um fuzil com a baioneta calada. Essa é a minha formação militar, e nesse campo eu tenho certeza que me dou muito bem. Fato é que, minha amiga, meu amigo, pelo Brasil, estou disposto a tudo. Pelo Brasil e com Deus, estou disposto a tudo, a morrer se preciso for. Enquanto Bolsonaro foi esse homem digno, honrado, que não rouba, não deixa roubar, que tem o Brasil como objetivo, a família como alvo a ser trabalhado para o melhor, eu jamais largarei a sua mão. Quando eu comecei a caminhar com Bolsonaro, eu fiz por causa dos amigos. Hoje eu não abandono Bolsonaro, e isso se dá por causa dos inimigos. Inimigos por quê? Eles não visam o bem do Brasil e dos brasileiros. Eles não têm um programa de governo. Eles têm um objetivo de poder. Poder para roubar, para solapar, para pilhar, para levar sofrimento à nossa gente, para engendrar a corrupção de uma maneira avassaladora. Só que nós, brasileiros, não estamos dispostos a perder esse Brasil que conquistamos. Sabemos que ganhamos a primeira batalha e talvez a mais importante dela, ou uma das mais importantes dela, que ainda há muito o que fazer nessa guerra cultural e ideológica para salvar o Brasil de vez, das mãos desses canalhas, esquerdopatas, corruptos, que ainda estão instalados como parte de um aparelhamento nas instituições públicas, como Ministério Público, sem querer generalizar,
STF, sem querer generalizar, a banda podre da imprensa, a imprensa esquerdopata, sem querer generalizar, a banda podre, diga-se de passagem, as universidades que, em vez de formar doutores, formam militantes, terroristas, inimigos do Brasil. Eu falo muito em inimigos do Brasil porque essa gente que se diz de oposição, essa gente da esquerda, essa gente do STF, de partidos como PDT, PSOL, PCdoB, Rede, PT, não são adversários políticos. São inimigos do Brasil, preste a fazer qualquer coisa para destruir o governo, mesmo que isso traga dor e sofrimento à nossa gente. Essas pessoas que se colocam do lado de lá, eles agem como uma pessoa que mora em um prédio, mesmo estando dentro do prédio, torce para o prédio desabar porque não gostam do síndico. E esse síndico seria aí um exemplo, uma analogia, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual corre até risco de morte por essa gente nefasta, perigosa, que pelo poder é capaz de fazer tudo. Mas, enquanto a guerra for ideológica e cultural, eu estou aqui, na minha trincheira digital, nas redes sociais. Mas se preciso for ir para o campo de batalha real, das trincheiras de pedra e barro, em que o instrumento seja o fuzil com a baioneta calada, eu lá estou. O que eu não quero é abandonar a luta por um Brasil melhor. E o objetivo maior no meio a isso tudo é buscar a nossa tão sonhada, tão propagada liberdade que no fundo e verdadeiramente nós brasileiros, sobretudo os mais carentes, nunca tivemos. Precisamos continuar unidos, ombro a ombro e não peito a peito, os homens de bem. O objetivo é botar o Brasil nos trilhos, rumo à ordem e o progresso. E disso eu não abro mão, mesmo que eu pague com a minha liberdade ou com a minha vida, ok? Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.